Outra coisa, então, já para finalizar aqui nossa primeira introdução, Deus usa pessoas. Então, olha que legal como é que o Espírito Santo fala no nosso coração. Fala com palavra, nosso espírito, sentimentos, circunstâncias. E finalmente, então, ele vai usar pessoas para falar contigo e para falar comigo. Deus cuida de gente através de gente. Deus fala com gente através de gente. Deus vai falar com você, homem, através de homens. Pode passar então mais um, JP, vamos lá. Você vai ver, por exemplo, queridos, a palavra homem, quando a gente fala homem de Deus, o que vem a ser esse homem de Deus? Homem vem do latim humus, que possui uma raiz de pó, terra, barro, argila, que está debaixo de Deus e não pode ser Deus. Resumindo, a palavra homem simboliza barro. A palavra homem simboliza limitação. E a palavra homem simboliza o seguinte: ei, você jamais será Deus. Homem. E aqui homem, quando a Bíblia fala homem, não está dizendo homem masculino, mas apenas homem e mulher, homem pessoa. Aqui está homem e mulher. Quando a Bíblia fala que chamaram Jesus de filho do homem, é o homem no sentido, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu da humanidade. Então, homem na Bíblia é tanto homem como mulher. Você vai ver então, queridos, que Deus vem do hebraico Elohim. Eu até achei que o Cris Duran ia falar da camiseta que era Elohim, não falou, mas é criador dos céus e da terra, Elohim. Aquele que criou, aquele que fez, aquele que faz. Ou seja, homem de Deus, resumindo, é alguém limitado, cheio de fraqueza, cheio de erro, cheio de defeito, que nas mãos de Deus é uma preciosidade para você. E aí tu vai ver o que, gente? Se no hebraico Elohim, que vem criador, tem o grego, que é Theos. Deus do grego é Theos, que significa também iluminado, aquele que manda, aquele que é eterno, que nunca nasceu, nunca cresceu, nunca vai morrer, sempre existiu. Por isso que você vai ver quando ele fala para fazer faculdade de teologia. Logia, estudo sobre Deus. Logia, estudo. A outra parte é o porquê do estudo. Psicologia, estudo sobre a psique, sobre a mente. Né? Então você vai ver também, queridos, que no Antigo Testamento, está ali, quem eram os homens de Deus no Antigo Testamento? Os primeiros homens eram os profetas. Veja que no Antigo Testamento não era qualquer um que podia ser de Deus, era só quem Deus escolhia. Aí tinha os profetas, os caras se profetizavam, os caras se falavam em nome de Deus, como o profeta Eliseu, que nós vimos. Andavam nos desertos, comendo gafanhoto, mel silvestre, eram feios, ninguém dava nada, odiavam eles, mas sobre eles estavam as maiores palavras que alguém podia ter. Geralmente, quando você conhecer um cara de Deus que é rejeitado por todo mundo, ele é profeta. Quer saber quem é profeta? Não veja quanto ele tem no currículo antes. Veja quantas perseguições ele tem. Quer conhecer um profeta? Veja quantas pessoas odeiam ele. É uma galera, pastor. Ele é um profeta. O profeta é odiado porque ele fala aquilo que as pessoas não gostam dele. Outra coisa no Antigo Testamento, existiam os sacerdotes. O sacerdote era alguém escolhido por Deus, que veio da linhagem de Moisés, que passou para o seu irmão Arão, que passou para Levi, que passou então para a linhagem de sacerdotes que iriam representar o povo para Deus. Eles iam oferecer o meu sacrifício para Deus. Eles iam chegar para Deus em meu lugar. Eram escolhidos. Depois tinha os levitas. Esses levitas eram apenas pessoas que serviam os sacerdotes, faziam o louvor, limpavam o templo, fazia a parte estrutural de limpeza, porque eles eram escolhidos. Temos também os juízes. Quando você vê, queridos, da Bíblia, você vai ver que existiam os juízes, que eram tipo presidentes da época de Israel. Eles eram os que julgavam o povo, eles eram os que julgavam se as pessoas estavam certas ou não, baseado na Constituição que era o Antigo Testamento, que era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você vai ver que tem os reis. Gente, é interessante que Deus nunca quis que o seu povo tivesse rei. Deus nunca quis que o povo tivesse rei. Porque o próprio Deus era o rei do povo de Israel. Mas o povo pensou, mas todo mundo tem uma pessoa para representar a gente. Todos os povos têm um reizão e tal. Eu também quero ter um reizão. Aí Samuel chega para Deus, o profeta Samuel, e fala, viu, eles querem ter um rei. Não basta o Senhor, não. Eles querem uma pessoa para depender.
Matando eles, Deus. Não. Vamos dar um rei. Do jeitinho que eles gostam. Um cara alto, um cara bonito, um cara forte, um cara vitorioso. É isso que eles querem, né? Saul, chega aí. Saul, tu vai ser o rei desses caras aqui. A Bíblia fala então que Deus instituiu o reinado naquele momento. Saul cai, aí levanta um rei que parece com Deus, que é semelhante a Deus, que tem o coração como o de Deus, rei Davi. Instituído o reinado. Primeiro Deus era o rei, agora não é mais Deus o rei, agora é Saul, agora é Davi. Sabe o que Deus queria fazer dele? Muito bem, esse lugar me pertence. Vou retornar ao meu reinado aí na terra. O que ele fez? Da linhagem de Davi, da tribo de Leão de Judá, Jesus Cristo é enviado do céu para a terra e ele recebe de volta o reino dele. É uma teologia bem resumida, assim, não precisa dar muitos detalhes, eu tenho que resumir a teologia. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus fala, filho de Davi. Mas Davi mesmo disse ele, eis que vejo o meu Senhor, à direita do meu Senhor. Eu mando em Davi, eu sou rei sobre Davi. Eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o leão da tribo, bem? Então, gente, pode passar mais um? Você vai ver também, nos evangelhos, existiam homens de Deus nos evangelhos. O que é o evangelho, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? No Novo Testamento, evangelhos, nós tínhamos os pastores, os magos. Aqui magos, gente, no sentido de pessoas que ouviam a voz de Deus, mas essa é a palavra. Quando Jesus nasceu, quem recebeu, Mateus, a voz de Deus, quem viu a estrela no céu, e uma voz dizendo, ei, aonde a estrela parar, lá nasceu o Salvador. Também temos os imperadores. Quando você via dê a César o que é de César, existia ali uma figura de pessoa de Deus. Muitos não eram adoradores de Deus, muitos não amavam a Deus, mas eles tinham uma autoridade que representava Deus. Jesus Cristo está diante de Pilatos, diante de Herodes, e Pilatos fala, eu posso livrar você da cruz, eu tenho poder para isso, peça ajuda. E Jesus disse, ei, você só tem essa autoridade sobre mim porque te foi dada por Deus, mas eu não vou fugir da cruz, eu tenho que ir. Outra pessoa aqui também, eram pessoas conhecidas como pessoas de Deus, os fariseus saduceus. Os fariseus eram os pastores da época, os saduceus também representavam os pastores da época. Tinha os mestres da lei, aqueles que ensinavam a lei de Deus. Tinha os escribas, aqueles que escreviam a lei de Deus. Tinha Jesus Cristo, aquele que de fato mostrou e provou para todos que ele não era só uma pessoa de Deus, gente. Ele era o próprio Deus. O legal da Bíblia, gente, se você quer entender o Evangelho de forma resumida, Jesus é Deus. Aí tinha os discípulos de Jesus, que também eram homens de Deus, porque eles estavam sendo discipulados. Próprio Deus. Mais um, ó. Nós entendemos bem. Aí você vai ver homens de Deus depois da ascensão de Jesus aos céus, até os dias de hoje. Agora a pergunta é, beleza, pastor, no Antigo Testamento diz homens de Deus, evangelhos tais homens. E hoje, pastor, quem são os homens de Deus? É a profeta que mora naquela casa de madeira, pastor? Pastor, é aquele profeta que está debaixo daquela ponte lá, pastor, debaixo daquela rua ali, pastor? Pastor, eu conheço vários homens de Deus. É aquele cara, pastor, que recebeu a unção de apóstolo. A pergunta é agora, Rogério, e no nosso tempo, quem são os homens de Deus? Você é cristão? Quem é cristão que levanta a mão? Quem é crente aqui? Ah, tem uns que são crentes e não levantaram, estou preocupado. Quem é cristão aqui, gente? Não vamos dizer que é o Cris Durano. Não foi tranquilo. Cris Durano que falava, né? Quem não sei o quê? Não. Sim. Gente, todos aqui acreditam que são cristãos. Alguns não são hoje, serão hoje depois do culto. Vai, glória a Deus, né? Então sabe quem que é o homem e a mulher que Deus escolheu hoje? Olha que está ao teu lado. Diga, você. Gente, uma coisa que eu acho espetacular. Olha que interessante. Hoje, o corpo de Deus, o corpo do próprio Deus se chama igreja, noiva de Cristo. Quem faz parte dessa noiva, desse corpo? Os membros. Eu sou um membro, você é um outro membro. Os presbíteros membros. Enfim, hoje nós somos o Deus. Então temos dentro desse corpo os membros da igreja, os discipuladores, líderes de PGs e ministérios, os diáconos, os presbíteros, pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista. Você vê que todos aqui são escolhidos por Deus. Aonde está na Bíblia isso, pastor? Passa no tempo lá, mais um texto.
Olha interessante, aí entra esse texto e diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. Marcos 16 diz: aos que crerem receberão poder para expulsar demônios, falar em novas línguas, curar enfermos, pregar o evangelho. Todos aqueles que criam recebiam isso. Aos que creem. Veja, Jesus é top demais. Na época do Antigo Testamento tinha o templo e tinha o véu para acessar a Arca da Aliança, a presença de Deus. Só um sacerdote escolhido poderia entrar lá para falar com Deus. O povo ficava lá fora torcendo para o sacerdote sair vivo lá de dentro. Aí se entende o quê? Bom, no Antigo Testamento, só os escolhidos de Deus podem falar com Ele. No Antigo Testamento, só sacerdote, eu sou apenas alguém que vou ser representado como sacerdote. Aí Jesus morre na cruz, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Naquele momento, gente, esse véu, as pessoas acham uma cortina que ele compra, não, era grosso, era quase de concreto, esse tal de véu. Destrói o véu, profeticamente dizendo. Jesus disse: ei, eu estou rasgando meu coração agora, para que não só sacerdotes, levitas, reis e profetas entrem na minha presença, mas todos aqueles que crerem em mim. Amém? Amém? Então você veja, queridos, que o homem de Deus pode ser qualquer um. Agora, o homem de Deus está distante de apenas uma decisão: entregar a vida para Jesus. No momento que você entrega a vida para Jesus, você passa a se tornar agora um homem de Deus, uma mulher de Deus, e justamente com isso você poderá então ter outras pessoas a falar em nome de Deus, e você também ser essa pessoa que vai falar de Deus com outras pessoas.